No programa de hoje, vamos falar dele. Faz tempo que a gente não fala, faz uns 2 dias, né? Vamos falar do 3i Atlas. Isso aí, por quê? Porque saiu um artigo novo dele, um artigo muito interessante, que foi a detecção de um jato oscilante presente no cometa. Isso é a primeira vez, na verdade, que se detecta um jato desses num objeto interestelar. Mais um ponto aí para o 3i Atlas. Vocês vão ver aí como ele tem todo o comportamento de um cometa, tanto que nos artigos já é tudo falado, cometa mesmo, né? Não tem volta, né? Não tem volta, não. O pessoal vai ter que admitir. Cedo ou tarde, eles vão admitir que o 3i Atlas não é uma nave alienígena. Pode ficar tranquilo que uma hora isso vai acontecer, e na hora que isso acontecer, eles vão inventar um monte de desculpa, tá? Então, vamos entender essa história toda, ver aqui os resultados deste artigo maravilhoso sobre a detecção de um jato oscilante no 3i Atlas. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Aquele negócio sem muita chorumela. Já vamos entrando aqui no artigo para poder, na apresentação aqui, né, para vocês poderem acompanhar tudo direitinho. Mais um trabalho envolvendo o nosso queridíssimo cometa interestelar, o 3i Atlas, porque só se fala nele de todos os lados, e a detecção de um jato que oscila. Isso mesmo, e é isso que nós vamos acompanhar aqui no 3i Atlas, beleza? De novo, né, lembrando, né, sempre, né, o 3i Atlas é o terceiro objeto interestelar. O primeiro foi o Oumuamua, o segundo foi o nosso querido Borisov, e o terceiro agora o 3i Atlas. Porém, o 3i Atlas ele é bem diferente, né? Primeiro, por conta que esses dois aqui eles já estavam saindo do sistema solar quando a gente detectou. O 3i Atlas não, a gente tem um tempo aí para estudar e muito mais, né, muito mais informações para adquirir dele. E ele preserva aí, né, os materiais muito primitivos da onde ele se formou. Isso é muito importante mesmo. Tem uma coisa muito legal, né? Porque o 3i Atlas tem material ali irradiado por raios cósmicos por milhões de anos. Durante toda a sua viagem, teve todo um processamento químico único, porque ele está viajando há muito tempo e sofrendo todo esse processo químico no seu interior. A superfície dele foi modificada antes de entrar no sistema solar, graças a todos esses processos que o 3i Atlas passou. E aí a gente pode, então, ter uma comparação direta de mecanismos de atividades exoplanetárias, o que acontece nos sistemas de exoplanetas, tá? Por que detectar esses jatos que a gente chama jatos cometários, por que isso é muito importante, tá? Primeiro, porque isso vai falar para a gente sobre a rotação do cometa, certo? Vai falar sobre a atuação das famosas forças não gravitacionais, ou seja, o jato ele pode acelerar, ele pode diminuir a velocidade do cometa. Então isso é muito importante, né? Tendo isso, a gente pode usar esses jatos aí para detectar a composição química, ou seja, os elementos químicos que estão ali, e de definir também o período de rotação do cometa, tá? E a localização das regiões que são mais ou menos ativas nesse objeto. Tudo isso através do estudo dos jatos cometários. Qual o problema de tudo isso? Isso não é fácil de se fazer, então existe toda aqui uma técnica que é aplicada, tá, no processamento dos dados. O cometa seria lindo se ele fosse assim, mas não é. O 3i Atlas ele é muito pequeno, ele está muito longe, e isso torna ele muito difícil da gente detectar as coisas. Para isso, a gente tem aí ferramentas matemáticas, filtros, uma quantidade de filtros, uma quantidade de processamentos que a gente faz para melhorar este dado, e a partir de então a gente poder fazer o estudo do cometa. Mas basicamente isso aqui, ó. Você tem o cometa, ele está girando, tem um eixo de rotação dele, a gente tem que definir esse eixo. À medida que ele vai girando, ele está expelindo material através disso aqui. Isso aqui, ó, o jeito mais fácil de você ver isso é ver no filme Armagedon, tá?
Thank you, Harry. Shuttle's out of range, still no detonation. Something's not right. Too much time has gone by. Zero barrier's about to be breached. 1 minute. Harry, come on, press that button. We're going back and do it ourselves. Just don't. Wait 1 minute. Dan, we're about to cross the threshold. Come on, Harry, press the button. Colonel, I'm asking you just 1 more minute. Press the button, Stamper. Come on. Harry'll do it. I know it. He doesn't know how to fail. We win, Tracy. Press it. We have detonation. Confirming detonation. The two halves are going to miss us by 400 miles, and most of the small particles have been vaporized. Houston, we're coming home. We copy that, Dorito. O filme Armagedon mostra demais isso. Quando eles vão instalar a bomba nuclear lá no cometa, tem umas explosões. É exatamente esse tipo de atividade. E quando a gente estuda esses jatos aqui por espectroscopia, a gente descobre qual que é a composição química do cometa. Então, tudo isso é muito interessante de ser analisado. Quem fez esse estudo foi o Observatório de Teide. Foram 37 noites de monitoramento do cometa entre julho e setembro de 2025. Foi usado um telescópio de 2 metros F6 Ritchen-Kretchen, né, que são esses telescópios, que na verdade são dois, né? Ele é tipo um binóculozão, né? Como se fosse isso, tá? Foi usado aqui o campo de visão, né, que você tá vendo, o tipo de câmera que foi usada e o tipo de filtro que foi usado. Eles usaram um filtro específico para monitorar esses jatos. Já que o objetivo deles era detectar, monitorar e estudar os jatos, né, do cometa, eles fizeram exatamente isso. Então, eles tiveram que fazer toda uma correção, né, dos dados, fazer todo aí aplicar todo um algoritmo. O algoritmo foi o Gaia DR2, tá? A missão Gaia da Agência Espacial Europeia foi muito importante para gerar algoritmos dentro da astronomia. Aí eles fizeram todo um alinhamento preciso, tá, pelo optocentro do cometa. E aí eles aplicaram um filtro muito famoso no processamento de dados, chamado filtro laplaciano, para criar o realce de tudo isso. Na verdade, quando você processa dados, tanto na astronomia, na geologia, basicamente é a aplicação de filtros. E você tem que entender dos filtros para saber que filtro que você aplica para cada situação. Um desses filtros é importante. Então, se você quer ver o núcleo do cometa, é um outro filtro. Se você quer ver a cauda do cometa, é um outro filtro. Cada filtro tem a sua aplicação, beleza? Então tá aí a técnica de filtragem chamada filtragem laplaciana. Você consegue isolar as estruturas sutis aqui dentro do cometa, tá? O operador laplaciano destaca a curvatura espacial. É como se ele fosse um filtro de curvatura. Então ele suprime o gradiente radial da coma e revela as características localizadas. Então, tem essa coma aqui. Isso aqui está atrapalhando de ver o cometa, certo? Isso aqui está atrapalhando de ver o jato.
Os jatos estão aqui dentro. Como que eu faço para ver o jato? Eu tenho que tirar a coma daqui. Como que eu tiro a coma? Eu aplico um filtro laplaciano, porque no filtro laplaciano, como ele é um filtro de curvatura, isso aqui, obviamente que a coma tem essa curvatura, eu consigo, como se eu tivesse apagado ela, ó, tá vendo? Apaguei a coma, olha do lado de cá. E aí eu revelo aqui os jatos aqui do cometa. Então, basicamente é isso que é feito, tá? Basicamente é isso. Isso é muito interessante porque independe da simetria da coma, tá? Não requer a subtração rotacional interativa, ou seja, você não depende da rotação do cometa. É robusto quando você tem vários jatos ou jatos curvos, porque é um filtro rotacional. E é menos sensíveis a erro do optocentro. O optocentro é a região onde, né? Então não importa onde que origina o jato, você consegue um resultado muito bom disso. Aí as estruturas mais escuras aqui são as estruturas que têm um maior gradiente, ou seja, seriam os jatos, e as regiões claras seriam as áreas mais planas, como o caso da nossa querida coma do cometa, que você consegue apagar a coma. Isso aqui é demais, tá? É um jeito de você apagar a coma sem apagar, né? Apenas na filtragem. O que acontece é o seguinte, então, eles detectaram um jato de alta latitude, que eles chamaram, tá? A estrutura foi consistente, revelada em 7 noites de observação, então tá aqui as datas de observação que foram feitas, tá? O ângulo de posição dela, a modulação periódica, eles conseguiram calcular, tá? E a geometria da precessão desses jatos aí. Então você vê aqui, de novo, né, o cometa, aqui um desenho, tá? Não é a imagem dele, mas é como se fosse aqui, ó, mostrando a coma e os jatos aqui, ó, sendo emitidos pelo 3I Atlas. Uma coisa muito legal que eles conseguiram fazer foi fazer um estudo da morfologia da coma do 3I Atlas. A coma o que é a coma, né? Para quem nunca ouviu falar nisso aqui, né, é a atmosfera do cometa, tá? Eles viram que a coma tem uma estabilidade, ela permaneceu estável durante várias semanas, e a estrutura em forma de leque é interpretada como a projeção no céu de um cone de emissão originado de uma região ativa no hemisfério iluminado. Ou seja, você tem a coma aqui bonitinho e de repente você tem uma estrutura como se fosse um leque aqui, ó, tá vendo esse leque aqui? Esse leque aqui é formado pelo quê? Pelos jatos que estão aqui em atividade, beleza? Basicamente é isso. E aí eles conseguiram a latitude, né, daquele jato ali como se fosse de mais 75 graus e um mecanismo sublimação de dióxido de carbono que está gerando os jatos aí do 3I Atlas, tá? Composição química, então, dominada pelo dióxido de carbono, beleza? Eles fizeram isso com espectro, fizeram espectroscopia aqui descobrindo, então CO2 mais de 80%, o resto é água, o que é condizente aí com o cometa mesmo, então tá tudo dentro do que se espera, tá? Uma outra coisa muito legal foi o estudo da poeira do cometa, porque o cometa ele está emitindo não só gás, não só água, dióxido de carbono e tudo mais, mas ele também está emitindo poeira. E aí você tem os grãos de poeira mesmo. E aí eles fizeram toda uma análise de polarização, né? Eles estudaram aqui a polarização da luz para poder descobrir principalmente o tamanho da poeira, o grão de poeira. Isso que é muito interessante, tá? Eles pensavam que a poeira poderia ter um certo diâmetro, mas eles descobriram que os grãos têm dezenas a centenas de microns de diâmetro, beleza? Então, devido à sua massa, experimentam a aceleração limitada pela pressão de radiação solar, ou seja, eles são muito pesados para o Sol, né, empurrar eles. Por isso que gera... Por que a cauda do 3I Atlas ela é tão apagada e tem uma evolução tão lenta? Por causa disso. Como os grãos de poeira são muito pesados e a cauda que a gente vê mais do cometa é a cauda de poeira, para você formar uma cauda de poeira muito consistente, você tem que ter poeira muito fininha, na casa dos microns ali. Quando você tem um grão de poeira que está na casa das dezenas, centenas de microns, o grão ele já é muito pesado, então a cauda não fica aquela cauda maravilhosa que a gente costuma ver. Então tá aqui, ó, essa aqui basicamente, ó, nada mais é do que a explicação para o 3I Atlas não ter uma cauda, sei lá, brilhante, né? Pode ser. Por conta do tamanho dos grãos de poeira do cometa. Beleza? Então tá aqui o desenvolvimento da cauda, da cauda de poeira, né? Então eles conseguiram medir tudo isso, ó, de novo destacando, né, que a cauda permaneceu curta e difusa
indicando que a poeira é composta por grãos grandes, ó, tá? E tá aí, ó. Então pronto, tá aí explicado o lance da cauda, ninguém precisa mais brigar por conta disso. Eles foram medir também o ângulo, né, do jato, né, como que para onde que o jato está apontando. De novo, fizeram lá a filtragem laplaciana, depois fizeram uma transformação polar, converteram tudo que eles tinham em coordenada polar, é importante isso, fizeram uma linearização e aí extraíram o perfil para poder achar aqui, né, o ângulo do jato do 3i Atlas. E com isso eles conseguiram fazer um negócio muito legal. Eles conseguiram calcular a periodicidade do cometa. Então eles chegaram, né? O período de rotação do cometa é de 15 horas 48, né? 15,48 horas, tá? O eixo de rotação dele tá nessa inclinação aqui, ó, 280 graus, tá? E essa aqui, ó, é o ciclo de oscilação do jato. O jato tem um ciclo de oscilação que a cada 7,74 horas ele sofre uma oscilação. Então isso é muito legal, que eles foram, ó, tá vendo aqui? A posição do ângulo do jato, eles conseguiram medir isso aqui é muito legal, tá? Muito legal mesmo essa medição que eles fizeram. O lance é o seguinte, eles assumiram, antes de começar, né, para começar o estudo, eles assumiram um jato polar, só que aí eles viram que esse jato ele não podia ser polar. Essa modulação aí mostra que ele está deslocado do polo, esse ângulo, esse 7,74, que essa periodicidade aqui do jato, mostra que o jato não está no polo, ele está com um pouco deslocado do polo. Todo esse lance aí é para a gente descobrir, basicamente, a posição, né, da onde que está saindo o jato. Lembra lá no começo que eu falei? Qual que é uma das coisas importantes de estudar o jato do cometa, o jato cometário? Uma das coisas importantes é você descobrir quais são as regiões mais ativas do cometa. E é isso que eles estão fazendo, uma caracterização de tudo bonitinho. Então tá aqui, ó, a modulação do jato, né? Período de 15,48 horas, usando séries temporais 16,79 horas. Se você ver aqui, tá mais ou menos dentro, né, do erro, né? Tem um pouquinho de divergência aqui. Agora você tem o quê? Principalmente aqui incertezas no método. A mudança real, né, ele pode ter mudado um pouco o seu período, né, e a rotação dele não ser uniforme, né, durante a campanha de observação. Se pegar a variação, ele foi muito pequeno, tá? Se você tirar 23 daqui, dá 16,46, né, 46, e se você somar 70 ali, ó, vai dar 0, 7, dá 11, vai dar 16,10, né? Então vai dar praticamente, né? Tem uma pequena diferença, mas não é muito grande, não, tá? E aqui, depois de fazer tudo isso, eles conseguiram, então, descobrir a orientação do eixo de rotação do cometa, 280,7 graus, tá? Esse valor representa o ponto de equilíbrio de oscilação do jato. Então é onde ele está saindo aqui. Corresponde à projeção do eixo de rotação do núcleo do plano do céu. Então isso é muito importante, como eu falei, por quê? Porque a gente descobre qual é a região ativa do cometa, tá? E aqui, ó, outra imagem aqui, isso aqui é a imagem dele lá, filtrada lá pelo Laplaciano, né? De novo, você tirou a coma, tá vendo os jatos aqui, ó, como que eles aparecem muito legal, ó, ó, coisa linda, ó, os jatos aqui do cometa, ó, coisa maravilhosa, cara. É lindo demais, né? É muito bonito que os caras conseguiram fazer. Então é isso aqui, ó. Todo esse processamento que esses caras fizeram revelou toda a anatomia oculta do cometa. E isso é muito legal. Por quê? Porque se fosse a tal da nave alienígena, meu amigo, na hora que você aplica o Laplaciano, ia aparecer alguma coisa, tá? Ia aparecer alguma coisa. Ó, lembrando uma coisa, tá? Esse aqui não é o 3i Atlas, não, tá? Só pra falar pra vocês. Esse aqui não é. Esse aqui é o Tsushinshan Atlas, tá? É aquele 2023 A3, onde foi aplicado mesma coisa, mas no 3i Atlas também a gente vê esses jatos aí. Mas é muito legal, né? O que a gente consegue fazer desse jeito. Aplicaram ali no 3i Atlas. Se fosse nave, teria aparecido, tá? Então eles descobriram aqui um eixo de rotação, o jato ativo, né? E toda a zona aí onde foi feita a medição. Beleza? Fizeram também um estudo aí da modulação do jato, que é aquilo lá que eu já falei, chegando naquele período de 7,74 horas. E a curva, né, ela tem a curva sinusoidal, é um seno, né? Essa curva aqui é um seno perfeito.
Isso aqui é a impressão digital geométrica de um jato orbitando o eixo de rotação projetado no plano do céu. Então, tudo isso você tira, né? É muito legal como você aí, ó, fica a dica aí, ó, estude muito a matemática, tá? Porque isso aqui basicamente, isso aqui não tem nada de astronomia. Isso aqui não tem nada. Basicamente é matemática pura aplicada no processamento de dados. É o Laplaciano, que é um operador, é o que ele faz, por que a gente aplica ele, e depois, para você estudar as coisas, é estudo de seno e cosseno. Basicamente é isso. Para você estudar modulação, para você estudar período e tudo mais. Então, estude sua matemática aí, tá? Porque ela vai ser muito importante na sua vida, qualquer área que você vai seguir. Isso aqui não é só na área da astronomia, não. Qualquer uma você pode aplicar esses tipos de filtros aí e ter esses resultados, mas você tem que saber o que você está aplicando. Por isso que é importante se conhecer, tá bom? Então tá aí, ó, através, né, quando você tem um senoide aqui, perfeito, você tem essa impressão digital aí do jato do cometa. Muito bem. Implicações do que foi estudado até aqui. A desgasificação localizada, ou seja, confirmando, né, que cometas interestelares possuem regiões ativas discretas similares aos cometas do sistema solar. Restrição de rotação, né, demonstração de que a morfologia da coma pode fornecer parâmetros de rotação precisos, tá? Natureza dos voláteis estão em evidência do papel dominante do CO2 na sustentação da atividade cometária a grandes distâncias heliocêntricas. Então, como que ele gerava isso tudo, né, mesmo estando longe do Sol, que o pessoal discutiu lá no começo, né, por conta disso, porque é o CO2 que domina tudo, tá? A dinâmica da poeira, ou seja, a caracterização da poeira, você consegue ter uma maneira de você interpretar a cauda do cometa e toda a metodologia, né? Principalmente a validação do filtro laplaciano como ferramenta para revelar estruturas do cometa. Isso aqui talvez seja a principal coisa, né? Que agora, quando entrar um outro cometa, o legal do 3i Atlas é que ele está montando várias metodologias. E depois, quando vier um outro objeto interestelar, nós vamos poder aplicar toda essa metodologia nesse objeto. Beleza? Conclusões principais. O 3i Atlas tem uma morfologia distinta, né? Os grãos são grandes e compactos, tá? Ele tem uma dinâmica rotacional, tá aí, ó, 15,5 horas. O eixo dele é estável, tá? E tem um mecanismo de toda atividade. A atividade é impulsionada pela sublimação de CO2 a partir de uma fonte localizada nesta determinada latitude aqui, distinta dos cometas aqui. Isso aqui difere um pouco dos cometas que a gente tem, mas mesmo assim não deixa de ser cometa. E aí a evolução, né, de como que ele estava aqui pré-periélio, né, e depois como foi a evolução do cometa aqui, foi quando ele foi descoberto, tá? Meio de agosto e no final de agosto, aí mostrando, né, tudo isso, todo o lance da sua morfologia. Lembrando que ele começou, né, com esse leque aqui, e o legal desse jato, que esse jato, como eu falei aqui, cadê aqui atrás, ó, ele explica, né, a tal da anticauda. Aqui, ó, a anticauda, tá vendo o Sol aqui? O Sol tá aqui. O Sol tá emitindo coisa para cá. Ou seja, era para ele formar uma caudazona para cá. Beleza? Por que ele não forma isso? Porque você tá com os jatos aqui, ó, emitindo coisa. E esses jatos acabam formando este leque aqui, que o pessoal chama graciosamente de anticauda do cometa. Então tá aí a explicação. Não só para ele não ter uma cauda proeminente de poeira, porque os grãos são pesados, mas para ele ter uma anticauda, porque são esses jatos que estavam sendo expelidos ali na direção do Sol, tá? Tudo isso aqui veio desse artigo aqui, ó, Monitoring the Activity and Composition of the Interstellar Comet 3i Atlas, tá? Todo mundo aqui que participou, então você tem toda uma cooperação internacional que participou aí, o pessoal do Observatório de Teide, que fez toda, em Tenerife, né, na Espanha, que fez toda a observação aí do 3i Atlas. Então tá aí, ó, coisa lindíssima, um estudo aí inédito, né, da gente descobrir aí uma atividade, um jato cometário num cometa interestelar, e no caso aqui, ninguém mais, ninguém menos que o nosso queridíssimo 3i Atlas. Beleza? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele
tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!